E agora a gente vai falar sobre a ciência das emoções. Mas antes de entrar na questão propriamente dita, vamos entrar na questão do significado das palavras e como as coisas nos impactam. Essa palavra agora, crise, é uma palavra que está sempre em voga. Crise financeira, crise econômica, crise das gerações, crise ética, crise política, crise existencial. A crise permeia a nossa vida. Nós temos várias crises, mesmo na nossa própria vida. A crise da infância, a crise da adolescência, a crise do primeiro emprego, a crise na universidade, a crise da saída da universidade, a crise de procurar emprego para quem está desempregado, a crise de quem foi demitido arrumar um novo emprego, a crise de ter filhos, dos filhos saírem de casa, as crises das separações, dos encontros, desencontros. Eu tenho uma amiga que foi num museu chamado Museu das Separações, que duas pessoas criaram um Museu das Separações. Então, bichinhos de pelúcia, declarações de amor. Então, como isso interfere, né, no nosso equilíbrio emocional, na nossa vida. As pessoas resolveram criar um Museu da Separação. E esse Museu das Separações, ele entrou na mídia agora porque parece que ele está fazendo uma visita a Nova York. Uma parte do acervo dele está indo lá, eu acho que para o MoMA, lá em Museu de Arte Moderna, lá de Nova York. E é interessante que eu mesmo, até pouco tempo atrás, nunca tinha ouvido falar desse Museu das Separações. Não só de separações pessoais, mas museu, pessoas que foram perseguidas na guerra, perderam seus parentes, se separaram de sua família. Existem pequenas e grandes separações. Mas vamos voltar aqui para a palavra crise, que é uma palavra que está sempre na nossa vida e que talvez a gente não dê muita importância ao significado dela. Crise, para o chinês, é perigo e oportunidade. Porque toda crise é um perigo, você não sabe no que você vai se tornar e você vai deixar de ser o que é. É uma crise, é um perigo, mas também é uma oportunidade de crescimento. É que nem naquele joguinho, né? Quando você muda de fase, né? As mudanças de fase, seja na adolescência, seja na adultidade, seja na dita terceira idade, não é? São sempre mudanças, né? Quando você se aposenta, quando você entra no emprego, quando você muda de emprego, quando você muda de chefe, quando você se torna chefe. Tudo isso são crises que as pessoas têm, às vezes, dificuldades. Ninguém aprendeu, mas quando a pessoa se torna um filho, ela tem que aprender a ser pai, a ser mãe, depois a ser avó, a ser tio, a ser padrinho, madrinho. E essas coisas todas geram desgaste, geram atritos. E eu resolvi investigar o que significa a palavra crise. Já que a gente vai falar de emoções, vamos começar por essa, que é talvez emblemática na nossa vida. Então, em primeiro aspecto, crise significa perigo e oportunidade. E eu vejo que as pessoas têm dificuldade de enfrentar a crise. E por isso eu vi que a palavra hipocrisia significa hipócrita, como Jesus chamou os mercadores do templo de hipócritas. Ele não usou essa palavra ao acaso. Hipocrisia é ser incapaz de enfrentar a crise e, por isso, ser incapaz de crescer, de mudar e de melhorar. Então, será que a gente está sendo hipócrita algumas vezes conosco mesmos e com as pessoas que nos rodeiam, que a gente até diz e realmente, às vezes, até ama muito? Porque a gente tem dificuldade de aceitação, de ser aceito. E as crises fazem com que a gente amadureça, que a gente cresça. E eu resolvi saber o que é essa palavra crise. Crise não tem muito significado nos dicionários, né? Crise são essas mudanças, esses paradigmas. Mas eu resolvi usar os anagramas. Não sei se alguém já fez alguma brincadeira de anagramas, é tirar as palavras que você pode tirar com as letras e com as sílabas da palavra crise, para ver se a palavra crise nos diz alguma coisa. Se a gente medita sobre alguma coisa, aquilo ali pode nos dar, segundo os mestres, um grão de areia pode nos dar sermões. Então vamos ver o que a crise tem para dizer para a gente. Eu já vi que não tem a palavra A, então não adianta chamar o Alexandre, certo? Cada um vai ter que investigar por si próprio o que significa a palavra crise. Olha só,
Quando você enfrenta a crise, dá vontade de chorar, cry. E tem muitas pessoas que choram. É difícil a crise, às vezes dá vontade de ir embora, ir. Dá vontade de fugir, sumir. Está dentro da palavra crise. Mas aí eu vi que, não, algumas pessoas riem. Se algumas pessoas choram, algumas pessoas riem, talvez riam de medo. Mas será que a crise é tão difícil assim? O que vocês acham? Aqui está dizendo que a crise é easy. O inglês meu não está muito bom, não, mas está escrito ali, easy, né? Easy é fácil. É fácil. A gente acha que é difícil, mas a crise já está dizendo para a gente, a crise é easy. Mas sempre vai aparecer um cri-cri para dizer que não. Aqui, ó. Sempre tem, na hora da crise, o cri-cri. Isso aí não vai dar certo não, cara. Se eu fosse você, eu não enfrentava isso não. Eu ia embora. É melhor fugir, melhor não enfrentar. Não vai dar certo, né? Alguém que, né? Sempre tem um cri-cri para ver o lado negativo. Mas a crise tem mais coisa. E será que não tem mais coisa que a crise está dizendo para a gente? A crise diz para a gente levantar e talvez enfrentar. Aqui, ó. Rise. Se levanta, não adianta ficar sentado. Levante-se, enfrente a situação. Será que eu posso mudar alguma coisa quando eu enfrento a crise? Às vezes o problema está aqui, ó. Falta de dinheiro, ó. Se botar um cifrão aqui, ó. Às vezes é falta de dinheiro. E se está faltando dinheiro, crie. Está faltando cifrão? Crie. Dá um jeito. Jogar uma batata, faz um purê. Você tem que ter cabeça, inovação, né? É na dificuldade que a gente cresce. A crise está aí para nos dizer isso. Está faltando grana? Crie. Está dentro da palavra crise, é só a gente olhar. Aí talvez a gente consiga rir. E talvez se a gente enfrentar a situação com dinamismo, com capacidade, talvez a gente consiga se tornar um senhor da situação. E se tornar um verdadeiro sir. Porque dentro da palavra crise já tem o que a gente precisa. Ali tem um alimento que a gente precisa. Já tem o rice, que é o arroz aqui, ó. Rice não é arroz? Não vai passar fome. É só a gente ter capacidade. E tem muito mais coisa que a crise pode nos dizer. Tem gente que conseguiu se tornar até um Cristo. Só falta botar o TO aqui, né? Mas começou na crise. Ele enfrentou muitas crises. Por isso, se tornou um Cristo. Mas nós podemos nos tornar um senhor da situação. Se a gente saber que a crise é em 3 línguas. É, em português, is, em inglês, e as, em espanhol. Então, a crise não dá para negar. A crise está aí. A crise está aí, para todo mundo. Na Europa, nos Estados Unidos, não tem ninguém que está fora da crise. Aí, está nas 3 línguas. Aí. Se a crise a gente pode mandar até para a comunidade europeia. Tá em todas as línguas aí. A crise está aí, não dá para fugir da crise. Você pode querer, mas ela vai te achar. Então é melhor enfrentar. Então, eu estou mostrando aí que existem várias formas de a gente enfrentar uma situação, a gente vê. Olhar a palavra crise, tem muita coisa aí. O que mais que vocês estão vendo aí na palavra crise? Você fica na dúvida, né? Será que eu vou para lá? Será que eu vou para cá? Aquela dúvida, né? Existe. Na crise a gente fica, né? Se eu fizer isso, se eu não fizer aquilo. Na crise existe essa dificuldade, o ser vai aparecer. E a gente tem que saber lidar com isso. Você pode crer também, né? Fé ajuda muito na hora da crise. A ajuda espiritual é sempre bem-vinda numa situação dessa, né? É isso. Só para a gente começar a pensar sobre as emoções.